Mais à frente, a gente tem alguns elementos da sintaxe da linguagem de programação. Isso aqui é muito importante também, porque a falta desses elementos pode gerar erros no código. Então, esses elementos são os seguintes. O ponto e vírgula. Depois de todo o comando dado, existe o ponto e vírgula para falar para o compilador que terminou aquela parte do código. Então, se vocês verem aqui, depois de todas as minhas determinações, eu tenho ponto e vírgula no final. Só não tenho quando eu tenho uma função. Mas aí nós vamos ver um outro elemento para a função. Então, se por um acaso eu digito algum comando dentro da função e eu não fecho com o ponto e vírgula, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o digital write, vi led, write, ponto e vírgula, delay 1000. Vou tirar o meu ponto e vírgula aqui do delay 1000 e vou mandar compilar. Ah lá, o que ele deu? Só deu um erro antes aqui, ó, porque eu tenho a variável led que ela não está definida como a gente viu anteriormente, porque eu mudei o nome da variável. Então vamos arrumar aqui e compilar novamente. Aconteceu um outro erro. Que erro é esse? Ele fala lá, existe um erro na função void loop, tá? E foi esperado, é esperado antes do digital write um ponto e vírgula. Então aqui, ó, o próprio código está falando que era esperado um ponto e vírgula antes do digital write. Então aqui ele te fala qual é o erro, te mostra em amarelo qual é o local onde ele possivelmente deu erro, mas ele já está falando antes, foi esperado um ponto e vírgula antes do digital write. Isso quer dizer que ele está informando essa linha, mas ele estava esperando antes dela um ponto e vírgula, que é o que está acontecendo. Nós tiramos o ponto e vírgula do delay 1000. Vou colocar o ponto e vírgula e vou mandar compilar novamente. Compilando o código, agora sem erro. Uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade em relação à programação é porque toda linguagem ela é em inglês. E pode ser que você não tenha essa habilidade em relação ao inglês, mas existe uma forma da gente conseguir contornar isso, que é o seguinte. Então deu erro, tá? O erro foi dado em inglês, eu não sei o que está escrito aqui. Uma técnica que você pode utilizar é copiar isso daqui, tá? Então, você seleciona tudo isso, dá um Ctrl C, tá? Vai no Google, tá? Vou colocar aqui, ó. E digita aqui, tradutor Google. Ele vai aparecer na primeira opção Google Tradutor. Você escolhe essa opção, marca em cima aqui, ó, inglês, e do outro lado português. Como a gente deu o Ctrl C lá, eu vou dar o Ctrl V aqui. E ele vai pegar aquele código de erro e exportar para cá. Ele vai dar a seguinte mensagem. Na função void loop, né, erro esperado, ponto e vírgula, antes do digital write. Então, o não saber inglês não é um problema. Tranquilo? Então, se você viu o erro, tá? Não sabe o que está escrito, copia esse erro, vai lá no tradutor do Google e verifica que erro que é esse. Beleza? Agora, deixa eu ver, aqui vamos arrumar o erro, né? Vamos mandar compilar. Essa é a primeira sintaxe, primeiro elemento da sintaxe da linguagem de programação do Arduino, que é esse ponto e vírgula. Acontece muito erro, principalmente no início, do pessoal desenvolver e esquecer os pontos e vírgula. Então você já sabe o erro que dá e você já sabe como arrumar. O próximo elemento da sintaxe é as chaves, né? Vocês estão vendo aqui que depois da declaração da função, e nós vamos ver como que faz isso, eu tenho um abre chaves e depois um fecha chaves. Isso delimita qual é
o escopo daquela função, o que tem dentro da função. Então, tudo que está dentro das chaves referente à função faz parte daquela função. Uma coisa muito interessante que tem aqui também na IDE é que quando você clica em cima da primeira chave, ele te mostra, ele circula a chave terminadora. Agora, nesse código, a gente não está conseguindo ver qual que é para que serve essa função. Mas vocês vão ver que quanto maior for o código, mais estruturas vocês utilizarem, que nós vamos estudar mais para frente, controles de estrutura, estruturas de controle, vocês vão ver que vocês vão ter muitas chaves em controle de estrutura if, for, while, dentre outras, elas utilizam também as chaves. E você saber quando ela termina é muito importante. Eu, aqui no meu desenvolvimento, uso uma técnica, porque eu já tive muitos problemas em saber onde que termina uma chave. Então eu sempre peguei isso, aí já é uma característica minha, fica a critério de vocês utilizarem ou não. Colocar no final da chave o que ela fecha. Então eu coloco fim, setup. No outro aqui, fim, loop. Por quê? Quando eu tenho várias funções dentro do código, eu consigo ver muito claro onde que termina cada função. Tá? Mas isso é também uma característica pessoal. Fica a critério de cada um utilizar esse processo. Já aproveitando, vocês viram que eu utilizei o barra barra. Esse barra barra ele significa um outro elemento de sintaxe, que é o elemento de linha de comentário. Então, tudo que eu escrever depois do barra barra não vai ser compilado. Ele entende como um comentário. Uma outra forma de comentário é o barra estrela. Barra estrela. Só que nesse formato, eu utilizo várias linhas. Então eu posso aqui digitar várias linhas, né? Ou código, né? E nessas linhas eu posso colocar diversas informações. Uma das coisas muito importantes no desenvolvimento de firmware, desenvolvimento de alguma linguagem de programação é os comentários. É extremamente necessário comentar o seu código. Por quê? Porque você não vai lembrar do que você escreveu daqui 3 meses, você não vai lembrar. Então, deixar bem explícito o que determinada coisa que você não tem. Exemplo, eu não preciso colocar aqui que isso é uma variável. Eu não preciso fazer esse comentário. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é uma variável. Mas, um comentário do tipo: nesse fragmento de código é feito o piscar do LED. Tá? Uma outra coisa que a gente pode utilizar, então se acostumem a comentar o código de vocês. Isso é muito importante. Isso faz muita diferença no desenvolvimento. Isso te ajuda muito, principalmente quando você quer reutilizar o código, porque você sabe o que aquela função está fazendo. Uma outra coisa que a gente usa o comentário também é para fazer alguns testes. Exemplo, eu não quero que essa parte de baixo seja executada, mas eu não quero apagar ela, porque eu vou utilizá-la depois. Então eu venho aqui, barra, estrela, vou no final dele, estrela, barra. Eu comentei esse pedaço do código, então ele vai executar só essa parte de cima. Quando eu fizer o meu teste, eu venho aqui novamente e apago as linhas de comentário. Beleza? Uma outra sintaxe que é utilizada, e a gente vai ver mais para frente, é a sintaxe
define, que é uma sintaxe que representa a forma de como a gente cria uma constante. Então, você pode colocar ela da seguinte forma. Jogo da velha, define. Vamos dizer que eu quero criar uma constante de nome debug e dar um valor para ela, 1. Tá? Esse elemento de sintaxe é o que acontece com o output. Então, existe uma função, quando o processo de compilação do Arduino, por baixo ele faz o seguinte, ele adiciona algumas bibliotecas, como uma biblioteca chamada arduino.h. E ela tem diversas definições. E uma dessas definições é a adição de algumas constantes. Então, dentro dela vai ter alguma coisa da seguinte forma. Define, né, output. A mesma coisa acontece com o white. Então, ele vai ter alguma coisa lá assim. Define, height. O low também. Define, low, 0. Então, o que isso está falando? Que a constante, essa é a diferença da constante para a variável, é que a variável eu posso mudar o valor dela aqui depois. Então, se dentro do código eu quiser que o VI LED deixe de ser 13 para ser 14, é só eu definir aqui que VI LED vai ser 14. Nós vamos ver para frente como que isso funciona. Mas com a questão das constantes, você não pode mudar o valor dela depois de definida, né? Então, é só para vocês entenderem, quando vocês verem um código, esses define com essas funções, e por que output height low é utilizado. É porque no código, na verdade, aqui teria que ser o valor 1, né? E height 1, low 0. E para facilitar na programação, foi criado uma constante para ficar mais visível. E isso você pode se aproveitar e utilizar no seu código também, né? Um outro elemento de sintaxe é o include. Esse include, ele serve para a gente adicionar bibliotecas, né? Neste caso, você tem duas formas de fazer isso aqui dentro da ideia do Arduino. Ou você digita, tá? E coloca o nome da tua biblioteca aqui. Existe uma biblioteca chamada Write, né? Eu posso utilizar, que é a biblioteca do protocolo I2C, mas se você não lembrar, você pode vir no stack, importar a biblioteca e adicionar. Você vai ver que ele vai adicionar a mesma coisa que ele estava digitando. Tranquilo? Essas funções, elas são aquelas funções responsáveis para quando você vai utilizar algumas bibliotecas prontas. Neste caso, existem algumas bibliotecas prontas do próprio Arduino, que ela vem, exemplo de internet. Ó, quando eu escolhi o de internet, ele já adicionou todas as bibliotecas necessárias. Tá? Então, eu vim em ferramenta, né, importar biblioteca, Ethernet. Então, ele adicionou todas as bibliotecas responsáveis pela utilização do internet, do shield. Então, geralmente, todo shield que você vai utilizar, ele tem uma biblioteca. Tá? Então, esse é o outro elemento de sintaxe da linguagem. Vou apagar aqui. Isso vai ficar muito claro para a gente, vai ficar muito comum nos diversos exemplos, nas diversas aplicações que nós iremos fazer aqui no curso. Tá? Mas é de suma importância vocês entenderem todos esses elementos e entender os erros também que são ocasionados para que vocês próprios possam resolver os problemas. A ideia aqui
não é te dar o peixe. A ideia aqui é te mostrar a vara e como pescar, tá? Então, essa forma de encontrar erros dentro do código é onde você vê a diferença do desenvolvedor, porque você consegue criar uma autonomia em relação ao código que você está fazendo.